Nós vamos ler, irmãos, a palavra de Deus nesse trecho e refletir um pouco sobre a igreja do Senhor Jesus. Atos capítulo 2, a partir do verso 42 em diante. Vamos ler alternadamente, mesmo assentados, contudo, reverentemente, leamos a palavra do Senhor alternadamente. O verso 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, Vamos repetir o verso 42, leamos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pai bendito, te agradecemos pela leitura que fizemos da tua palavra e rogamos nesse instante que o teu Santo Espírito venha iluminar nosso entendimento para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Fala, ó Deus, conosco, assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Existe atualmente uma certa emissora de televisão que já há algum tempo tem incentivado as pessoas, os brasileiros, a enviarem vídeos para aquela emissora, onde nesses vídeos cada um possa realmente dar a sua opinião a respeito de que tipo e de que tipo de país ou que Brasil você quer realmente ou você deseja para o futuro. Na verdade, as pessoas têm a oportunidade, os brasileiros, de gravarem uma rápida mensagem dizendo ou expressando os desejos do seu coração com relação ao nosso país, e cada um, então, tem realmente os mais variados desejos e anseios sobre o nosso país. Alguns falam, o Brasil que eu quero é um Brasil com mais educação, um Brasil realmente com mais emprego, um Brasil com menos misérias, um Brasil sem corrupção. Enfim, cada um vai expressando o desejo com relação ao nosso país, ao Brasil. De fato, nessa oportunidade, então, cada um expressa a sua vontade com relação ao país. Se fôssemos fazer um paralelo com relação à igreja do Senhor Jesus, trazendo para o campo eclesiástico, e pudéssemos fazer uma enquete e perguntar que igreja, que tipo de igreja você desejaria realmente que a sua igreja fosse, talvez muitos pudessem também ter a oportunidade de expressar aquilo que tem na mente ou no coração com relação aos seus anseios e desejos referente à igreja do Senhor. Mas, se assim fizéssemos, estaríamos destoando e muito da palavra de Deus, porque nós sabemos que Jesus Cristo, como o Senhor da igreja, Ele é quem dita, por assim dizer, uma força de expressão, Ele é quem estabelece aquilo que a sua igreja deve ser aqui na terra. Nós não podemos pensar na igreja da seguinte forma: eu gostaria que a minha igreja, como falamos geralmente, fosse desta forma ou daquela outra maneira. E assim cada um iria pensar, iria, na verdade, idealizar, conforme o seu próprio entendimento, como deveria ser a igreja. Mas sabemos, irmãos, que não é, com relação à igreja, não é desta forma.
com relação à Igreja de Jesus, nós temos que mergulhar na palavra de Deus e entender que tipo de igreja Deus quer que sejamos. E aí buscar realmente em Deus a força, a graça para sermos aquilo que Ele quer que sejamos aqui na terra. Nós lemos um trecho exatamente que mostra muito daquilo que foi a igreja de Jerusalém, naquele, podemos dizer assim, naquele início de ministério eclesiástico, logo realmente depois que Jesus sobe, volta aos céus, já ressurreto, e depois realmente que o Pai cumpre a promessa de derramar o Espírito Santo, e assim acontece, ali no dia de Pentecostes, e a igreja, a partir de então, dá a sequência, os apóstolos, liderada pelos apóstolos de Cristo, dá a sequência ao ministério de Cristo aqui na terra. Então, Lucas, que escreve esse livro de Atos, e é o segundo livro que ele escreve, o primeiro foi o Evangelho de Lucas, e esse segundo livro é como que uma sequência do primeiro. Ele vai então relatar aqui nesse livro como foi, como se deu, como aconteceu os primeiros anos de existência da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Ele então, nesses capítulos, nesses 28 capítulos aqui do livro de Atos, Lucas vai então, podemos assim dizer, relatar ou fazer uma cobertura de 25 anos de história da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. O que ele relata aqui começa realmente a partir do ano 33 até o ano 58 do primeiro século da era cristã. Então são 25 anos de história da igreja que Lucas relata, que condensa, desse seu livro, no livro de Atos dos Apóstolos. E ele vai nos mostrar exatamente, fazendo uma divisão bem didática e muito simples, na primeira parte do livro, como se sucedeu o trabalho da igreja praticamente na liderança do apóstolo Pedro e focando no seu ministério. Na segunda parte do livro, a partir do capítulo 3 em diante, como se deu o trabalho da igreja, o desenvolvimento da igreja, o avanço do reino de Deus, a partir da liderança ou do ministério do apóstolo Paulo, com suas viagens missionárias. É uma maneira muito simples e bem didática de dividir o livro, mas a partir do versículo de Atos, que consta em Atos 1:8, alguns realmente eruditos da palavra do Senhor dividem o livro, então, a partir da expansão do Evangelho, começando em Jerusalém, e aí, na verdade, do capítulo 1 ao capítulo 6, versículo 7, como o Evangelho cresceu ali, a começar de Jerusalém. Depois de Jerusalém vai para a Judéia e Samaria, capítulo 6, verso 8, até o capítulo 9, verso 31, enfim. E depois, até os confins da terra, do capítulo 9, verso 32, ao final do livro. É outra maneira também de dividir didaticamente este livro, de estudar didaticamente este livro, de tal forma que podemos realmente ver nesse livro como a igreja era no início de tudo, considerando aqui realmente os tempos do Novo Testamento. Podemos olhar para a igreja de Jerusalém, porque no início aqui, nessa primeira parte do livro, Lucas vai se reportar à igreja de Jerusalém. Esses acontecimentos aqui se referem à igreja de Jerusalém. Nós podemos, então, olhar para a igreja de Jerusalém e perceber que essa igreja era uma igreja apegada à palavra de Deus. O texto que nós lemos, o versículo 42, diz que perseverava na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja arraigada no estudo da palavra de Deus, doutrina dos apóstolos. Os apóstolos realmente ensinavam, os ensinamentos dos apóstolos, eles transmitiam aquilo que Cristo os havia ensinado. Eles transmitiam ensinamentos diretamente da parte de que receberam diretamente da parte de Cristo. A doutrina dos apóstolos é um inspirado ensino pregado oralmente naquele tempo e agora preservado nas páginas do Novo Testamento. Então, era uma igreja que era arraigada na palavra de Deus. Era uma igreja também de Jerusalém que celebrava os sacramentos, observava e celebrava os sacramentos.
No verso 41 desse capítulo 2, diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. No verso 42, que já lemos, diz: e perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e diz assim, e no partir do pão. O partir do pão aqui também significa a observância da ceia do Senhor. Então, batismo e ceia são os dois sacramentos que Cristo assim instituiu. Então, aquela igreja observava também os sacramentos. Além de ser uma igreja arraigada na palavra de Deus, era uma igreja também que observava os sacramentos. E também era uma igreja engajada na prática da oração. Já no capítulo 1 de Atos, verso 14, diz que todos unânimes estavam perseverando ali em oração. Atos capítulo 2, 42, fala que eles perseveravam também na oração. Atos 3, 1, mostra os líderes da igreja realmente indo orar às 3 horas da tarde na oração ali da hora nona. Atos 4, 31, fala que a igreja sob perseguição orava ao Senhor e orou ao Senhor, não realmente para recuar, mas orou ao Senhor pedindo a Deus poder e intrepidez para pregar o Evangelho, mesmo mediante realmente a perseguição. E se nós formos folhear todo o livro, iremos perceber que no capítulo 6, a liderança, na verdade, prioriza a palavra e a oração, é quando se institui a diaconia, o diaconato na igreja. Atos 12, o apóstolo Pedro é preso, mas havia ali naquele momento a oração incessante sobre pela vida dele, Deus realmente o liberta da prisão. No restante do livro também, capítulos 13, a igreja de Antioquia, então ali em jejum e oração, separa na direção de Deus Paulo e Barnabé para as missões mundiais. Enfim, até o restante do livro, iremos perceber que o livro fala sobre a vida de oração da igreja. Então, irmãos, percebamos, aquela igreja de Jerusalém era uma igreja regada na palavra de Deus, era uma igreja que observava os sacramentos, era uma igreja que era engajada na prática da oração. E o que é isso? De acordo com a doutrina, teologia reformada, palavra, oração, os sacramentos são meios de graça. Meios de graça. Então podemos, digamos assim, resumir e dizer que a igreja de Jerusalém, o seu grande segredo é que ela era uma igreja que se apropriava dos meios de graça. Ela se apropriava e ela se exercitava nos meios de graça. Palavra de Deus, sacramentos, oração. Era uma igreja que se apropriava dos meios de graça e que se exercitava nos meios de graça. Esse era o grande segredo da vida daquela igreja. E como resultado disso, irmãos, nós podemos ver no livro realmente de Atos, e principalmente aqui no texto que nós estamos considerando. Quais, então, os resultados, por assim dizer, de uma igreja que se apropria e se exercita nos meios de graça? Uma igreja que se apropria e se exercita nos meios de graça, irmãos, em primeiro lugar, é uma igreja que desfruta da verdadeira coinonia entre os irmãos. É fruto disso. É fruto da observância dos meios de graça na vida da igreja. A igreja desfrutava de uma verdadeira comunhão, de uma verdadeira coinonia entre os irmãos. Perceba no versículo 42, ele diz assim: e perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, diz o versículo 42. Comunhão aqui realmente é coinonia mesmo. No verso 44, meus amados irmãos, diz assim: todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E a palavra comum aí é a palavra koiná, que realmente a partir dela vem a palavra substantivo comunhão. Está tudo interligado e associado. Então aquela igreja, o texto nos mostra que aquela igreja, por se apropriar realmente, se exercitar nos meios de graça, ela desfrutava em seu meio de uma verdadeira comunhão entre os irmãos. A palavra comunhão
ela na Bíblia pode indicar cooperação na obra do Evangelho, os irmãos que cooperam um com o outro na obra do Evangelho. Isso a gente pode ver em Filipenses, por exemplo, 1:5. Comunhão também é um termo usado para indicar as contribuições em prol dos necessitados, como a gente pode ler em Coríntios 8:4, 9:13. E no verso 44 também traz esse aspecto, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, também traz essa característica aqui com relação ao termo comunhão. Mas comunhão também, irmãos, é associada à unidade de espírito e de amor entre os irmãos. Na verdade, se você observar nesse texto, nesse pequeno trecho aqui, que descreve aquela igreja, poderíamos realmente dizer, e podemos dizer que os irmãos, eles se amavam profundamente. Quem se ama gosta de estar juntos, e eles gostavam de estar juntos, não é verdade? O versículo 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então eles gostavam de estar juntos. Quem ama quer estar junto da pessoa amada, não é assim, irmãos? Então aqueles irmãos se amavam de fato e eles estavam sempre juntos. Eles partilhavam seus bens, no verso 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, não somente entre alguns, entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Isso faz parte da comunhão, faz parte da convivência em amor, no amor cristão. Os irmãos se preocuparem uns com os outros. Então eles partilhavam seus bens, gostavam de estar juntos, né? Eles apreciavam estar juntos no templo, né? Verso 46, diariamente, olha só, diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Na verdade, irmãos, havia um só coração, podemos assim dizer, e uma só alma no meio daqueles irmãos. Entre eles, a koinonia, a comunhão, o amor cristão. Com certeza, entre eles se cumpria o que realmente Deus nos mostra no Salmo 133, que fala quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. No final do Salmo, Deus diz, o salmista diz, Deus realmente falando, aí ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Era uma igreja abençoada. No verso 47 diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja abençoada por Deus, mas era fruto exatamente daquela característica da igreja, uma característica ímpar, uma igreja que se apropriava dos meios de graça e tem como fruto, como resultado, a comunhão verdadeira e singular que aqueles irmãos desfrutavam na vivência cristã. Meus amados irmãos, essa é a igreja que Jesus quer para nós. Essa sempre foi a igreja que Jesus quis para o seu povo. Jesus sempre quer, na sua palavra, que o seu povo viva em união, que o seu povo desfrute a verdadeira comunhão cristã, a verdadeira koinonia cristã, de forma realmente ampla, na sua amplitude, não apenas quando estamos reunidos aqui na igreja, no templo, para um momento de culto, numa oportunidade onde iremos celebrar o Senhor, o seu nome, celebrar realmente o sacramento. Não somente nesse momento nós devemos realmente ter comunhão uns com os outros, mas devemos ter comunhão uns com os outros sempre, constantemente, a todo instante e a todo momento. Obviamente, para estarmos em comunhão com os irmãos, não se faz necessário termos que estar frequentando ou sermos frequentes na casa dos irmãos, não é? Não se faz necessário isso, mas se faz necessário termos sempre o coração aberto uns para com os outros. Se faz necessário não termos ou não nutrirmos barreiras em nossos corações quanto a um ou outro irmão. Se faz necessário fazermos cair por terra, buscando a Deus, toda e qualquer barreira, quem sabe que esteja em nossos corações com relação aos demais irmãos. Porque se há alguma barreira no coração de alguém, com relação a alguém,
então não podemos dizer que há verdadeira comunhão em nosso meio. Ah, meus amados irmãos, esta é a igreja que Jesus quer para nós. Mas como fruto ainda, irmãos, e continuando, de uma igreja que se apropriava dos meios de graça, se exercitava nos meios de graça, na oração, na palavra, nos sacramentos. Como resultado disso, aquela igreja era uma igreja onde os seus cultos eram muito concorridos. Porque os irmãos, os membros daquela igreja, observavam a assiduidade no culto. Louvado seja Deus por isso. No versículo 46, a gente já leu aqui, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo. Diariamente. A gente tem aqui que levar em consideração, obviamente, também todo um contexto, obviamente, social daquela época e muitos aspectos mais. Mas o fato é, e aí ninguém pode negar, que aqueles irmãos se reuniam diariamente, eles se encontravam diariamente. E os cultos eram diários naquela igreja. E mesmo sendo eles os cultos diários, aqueles irmãos não faltavam. Eles estavam presentes. Eles procuravam ser assíduos aos cultos. Mas, irmãos, isso é fruto exatamente de uma igreja que se apropria, que se exercita nos meios de graça. Os irmãos têm prazer em ir à casa do Senhor. Os irmãos têm prazer em estar realmente diante de Deus, juntamente com os demais irmãos, no culto público, no culto solene. Como já lemos e repetimos, o verso 46 fala que diariamente perseveravam unânimes no templo. A ideia desse termo aqui, unânimes, é com uma mente, de comum acordo, com uma só paixão. Então eles estavam ali realmente presentes, eles eram assíduos nos cultos da igreja, aos cultos da igreja, porque eles sabiam que ali iriam desfrutar da comunhão cristã, eles sabiam que ali eles deveriam estar. A palavra do Senhor nos diz, no Novo Testamento, o escritor aos Hebreus escreve, num período de muita perseguição, num período também onde muitas heresias estavam se proliferando e atacando a igreja. E uma delas eram as heresias dos judaizantes, que insistiam que aqueles que abraçaram o cristianismo deveriam voltar para trás, voltar para o judaísmo, abandonar realmente o cristianismo e voltar para o judaísmo. No momento em que o escritor aos Hebreus escreve, um momento de uma certa apostasia no meio do povo de Deus. Com certeza, no momento em que alguns estavam se afastando da igreja, porque estavam sendo arrastados realmente por ventos de doutrina, o escritor aos Hebreus escreve falando da supremacia de Cristo sobre todas as coisas, inclusive sobre todo o ministério, os ministérios que estão ali contidos no Antigo Testamento, na antiga dispensação, e ele explica isso. Mas no capítulo 10 de Hebreus, verso 25, ele diz: não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, ele diz: olha, vocês não devem deixar de vir à igreja, de se congregar, de ter uma igreja certa para se congregar e de ser assíduos aos cultos e reuniões da igreja. Mas ainda mais do que isso, além de procurar se policiar para não cair nesse erro de deixar de congregar, vocês devem admoestar aqueles que estão afastados. Vocês devem procurar aqueles que se afastam e devem, na verdade, admoestá-los, exortá-los a voltarem a serem assíduos nos trabalhos da igreja, exortarem a não deixar de congregar. E ele diz: e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima.
E muito mais quando realmente se aproxima cada vez mais a volta de Cristo. Sabemos que quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais perseguições a igreja de Cristo sofrerá aqui na terra. Portanto, nós devemos vigiar por nós e por aqueles que realmente que são dos nossos aqui da igreja. Uns devem ajudar ao outro nesse sentido, e juntos, com certeza, receberemos de Deus a graça de podermos ser firmes no caminho do Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos entender e compreender essas coisas nos dias de hoje, e entender que essa é a igreja que Cristo quer que sejamos nesses dias. O salmista, o Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ir à igreja deve ser um grande motivo de alegria para todos nós. O fato de sabermos que é chegado o dia em que tem culto na igreja deve ser uma alegria para todos nós, o sabermos que amanhã ou hoje é dia de culto na igreja, e o sabermos realmente que Deus requer que eu esteja lá, e o saber, na verdade, também que Deus me dará a oportunidade de ir, que Deus me dará a liberdade de ir até lá à igreja e de me reunir com os meus irmãos em Cristo. Falando disso, eu me lembro de uma certa irmã que há alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás, congregava conosco lá, realmente, na nossa igreja. E isso nos chamou tanto a atenção que não dá para esquecer quando falamos sobre ser assíduos na igreja. É que aquela irmã morava na rua da igreja. A rua que desce, e quando desce, dá de frente com a igreja. Podemos dizer que é na rua da igreja nesse sentido. E ela morava a poucos metros da igreja. E toda vez que a gente ia para a igreja e voltava da igreja, tinha que passar pela frente da casa dela. Era um dos percursos, era esse, passando na frente da casa dela. E quantas vezes nós passávamos na frente da casa dela, dia de culto, e ela estava na calçada de casa. E a gente dizia, irmã, não vai hoje não? Da calçada da casa dela, ela olhava e via a igreja. Ah, hoje eu não vou não. Às vezes dizia o motivo, às vezes não dizia o motivo. Enfim, mas isso aconteceu não uma, nem duas, nem 3 vezes, repetidas vezes. Conversamos com ela mais de uma vez sobre isso, enfim. O que aconteceu, irmãos, na sequência, é que essa irmã se mudou, teve que se mudar de onde morava e foi morar bem distante da igreja. E enquanto morava lá, bem distante da igreja, aquela irmã adoeceu. E aquela irmã teve AVC. E ficou sequelada. E, resumindo, vivia em cima de uma cama. E quantas vezes, eu e algumas irmãs da igreja, e alguns presbíteros também, quantas vezes, N vezes, fomos visitar aquela irmã, e deram assistência pastoral, etc. E todas as vezes, irmãos, aquela irmã chorava, e olhava para a gente e dizia, ah, pastor, que saudade da minha igreja. Ah, pastor, o senhor não sabe como eu gostaria de poder estar lá na igreja. Aquela irmã não era de idade. Aquela irmã, quando isso aconteceu, era na casa dos 50 anos. 50 e alguns anos. Mas ela chorava, irmãos, na nossa frente e expressava realmente o seu desejo de estar lá na igreja, mas agora ela não podia. Sabe, meus irmãos, a igreja que Deus quer para nós é uma igreja que seja assídua. É uma igreja cujos membros são assíduos na casa do Senhor. No dia de culto, no dia de reunião, eles largam tudo, eles se programam antes. Eles, na verdade, estabelecem suas agendas pessoais e particulares de tal forma que eles podem estar na igreja. Porque é isso que Deus quer, é isso que Deus nos diz. E nós devemos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá de estarmos nos reunindo no nome dEle, juntamente com os irmãos.
Porque com certeza, queridos, pode chegar o tempo em que nós possamos querer, mas não iremos poder. Querer não é poder. Ao contrário do que alguns falam aí, não é? Querer não é poder, queridos. Então, enquanto Deus nos dá saúde, enquanto Deus nos dá oportunidade, enquanto Deus realmente nos dá realmente essa liberdade até de nos reunirmos no nosso país, devemos estar presentes. Principalmente porque essa é a ordem de Deus para nós. E depois porque nós sabemos o que nos acontecerá daqui para frente. Aquela igreja, a igreja de Jerusalém, era uma igreja formada por membros que faziam questão de ser assíduos na igreja do Senhor, e olha que eles se reuniam cotidianamente, mas isso era fruto de uma característica marcante naquela igreja, na vida daquela igreja. Era uma igreja que se apropriava e que se exercitava nos meios de graça. Mas, irmãos, em terceiro e último lugar, para a gente caminhar para o encerramento, como fruto também de uma igreja que se apropriava dos meios de graça e se exercitava nos meios de graça, na oração, na palavra, na observância dos sacramentos. Uma igreja, então, que se apropriava desses meios de graça e que se exercitava nesses meios de graça. Como fruto disso, aquela igreja também era uma igreja que experimentava as dimensões do crescimento eclesial ou eclesiástico. Era uma igreja que crescia, em outras palavras. Crescia, irmãos, em todas as dimensões do crescimento eclesiástico ou eclesial. Perceba que no verso 47, o texto diz assim, eu quero ler todo o versículo, mas no final, aqui queremos realmente ressaltar, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e diz o texto mais, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então era uma igreja que naturalmente crescia, uma igreja que se apropriava dos meios de graça, uma igreja que vivia no amor cristão, vivia a comunhão cristã, a coinonia realmente cristã, uma igreja cujos membros eram assíduos ali mesmo, uma igreja, então, dessa forma também, que experimentava as dimensões do crescimento eclesial. Ela era uma igreja que crescia. Ela crescia numericamente. O texto fala aqui, verso 47, que dia a dia o Senhor acrescentava ali mais e mais almas, mais e mais vidas, mais e mais irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Atos, no capítulo 1, verso 15, fala de 120 pessoas ali reunidas. Atos 2, 41 já fala de quase 3.000 que foram batizadas, a partir realmente da pregação do apóstolo Pedro. Se começa com 120, vamos considerar os números daqui que estão no livro, então no capítulo 2, verso 41, já fala de quase 3.000 que foram batizadas. Atos capítulo 4, verso 4, fala de 5.000. Atos 5,14 fala que era uma multidão que se agregava na igreja. Uma multidão já se agregava ali na igreja. Atos 6, 7 diz que o número dos discípulos foram multiplicados ali. Atos 9, 31 diz que a igreja se expande para a Judéia, Galiléia e Samaria. Os estudiosos dizem que essa igreja aqui, num período de 50 anos, alcançou todo o Império Romano. O evangelho cresceu, o reino de Deus realmente foi ampliado, progrediu a partir desta igreja, irmãos. Foi a partir da igreja de Jerusalém. Mas deixemos ir um pouco mais além e dizer, irmãos, que o crescimento saudável numa igreja não é apenas o crescimento numérico, não. Existem outras dimensões do crescimento na igreja. O crescimento numérico é o que logo pula aos nossos olhos, porque a gente vê logo e percebe, não é verdade? Alguns pregadores que passam em algumas igrejas
e começam a perceber, olha, na última vez que eu estive aqui, tinha menos pessoas, hoje já tem mais, olha, está crescendo. Então, o crescimento numérico é aquilo que já está estampado aos nossos olhos, e a gente percebe logo de cara, vamos dizer assim. Mas existem outras dimensões do crescimento da igreja, e que a gente pode observar na igreja de Jerusalém. Um teólogo chamado Orlando Costas, ele falando sobre as dimensões do crescimento da igreja, além do crescimento numérico, ele coloca, por exemplo, o crescimento orgânico da igreja. A igreja realmente ela cresce em unidade, em comunhão, ela de fato se sente, ela é, porque a palavra de Deus diz que é, mas ela se sente, ela é e se sente uma verdadeira só família. Os irmãos dos seus membros sabem e têm convicção que fazem parte de uma só família, que é a família de Deus. Então, a família principal na igreja é a família de Deus. Não é a família de A ou B, é a família de Deus, que é a própria igreja. É o crescimento orgânico. A igreja, quanto mais crescia e quanto mais progredia, quanto mais enfrentava lutas, a igreja tinha certeza, tinha convicção que era um povo só, um povo de Deus, a família do Senhor. Os irmãos tinham aquela convicção de pertencimento. Eles pertenciam, sabiam que pertenciam a uma família, que era a família de Deus. Crescimento orgânico, a igreja do Senhor, querido, não é um ajuntamento de pessoas. E não deu a hora do culto, chega todo mundo, terminou o culto, todo mundo vai embora, ninguém conversa com ninguém, ninguém dialoga, ninguém realmente compartilha, e depois aguardam o próximo dia de culto para acontecer tudo de novo. Não, a igreja não é realmente isso. A igreja é uma família que se encontra, tem os encontros realmente pré-estabelecidos na sua agenda, se encontram como família, que são membros da mesma família, que é a família de Deus. É o crescimento orgânico, isso deve crescer no nosso meio. Mas existe também o crescimento conceitual, queridos. Isso refere-se ao conhecimento bíblico e teológico da igreja. A igreja precisa crescer biblicamente, teologicamente, amadurecer cada vez mais o conceito bíblico teológico de igreja. A igreja de Atos, que é de Jerusalém no início, ela perseverava na doutrina, ela fazia questão de perseverar em aprender a palavra, então ela crescia biblicamente, teologicamente. Isso é outra faceta do crescimento da igreja. Para isso precisamos estar presentes nos cultos de doutrinas, precisamos estar presentes na escola bíblica dominical, para que possamos estudar a palavra de Deus, para que possamos mergulhar nesse oceano de conhecimento salvífico que é a palavra de Deus, queridos. Assim cresceremos conceitualmente também, sabendo quem somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Nós compreendemos a nossa missão, nós sabemos quem somos em Cristo, compreendemos a nossa missão. Somos uma família de Deus, somos uma só família, a família de Deus. Nós sabemos realmente quem realmente nos salvou, sabemos a quem pertencemos e sabemos para onde estamos indo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há também o crescimento diaconal. A igreja que entende o que ela é em Cristo, ela cresce numericamente, ela cresce organicamente, ela cresce também diaconalmente, vamos dizer assim. É o crescimento no serviço cristão. A igreja deve servir não somente a si mesma, mas deve servir a toda a comunidade que está ao seu redor. O serviço da igreja deve extrapolar os muros da igreja e alcançar todos aqueles que estão ao seu redor. Quando a igreja assim compreende e assim o faz, demonstra que ela está crescendo também diaconalmente. E se você parar para observar, todas essas facetas ou dimensões do crescimento da igreja estavam presentes na igreja de Jerusalém. Sabe, irmãos, e tudo isso era fruto de uma característica importante da igreja, repito. Era uma igreja que se apropriava e se exercitava em quê? Nos meios de graça. Oração, palavra, sacramento.
Esta é a igreja que Jesus quer para nós, irmãos. É esta a igreja que Ele quer. É esta a igreja que Ele quer que sejamos. É essa a igreja que Jesus realmente idealizou. E é esta igreja exatamente que Ele a faz ser aqui na terra. Porque Ele mesmo na sua palavra diz que está edificando a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um autor evangélico, pastor, teólogo, Mark Dever, ele, no seu livro, 9 Marcas de uma Igreja Saudável, ele realmente diz o seguinte, falando sobre as 9 marcas de uma igreja saudável. Cada marca é praticamente um capítulo do livro, mas iremos apenas citá-las aqui. Quais são, na visão dele, as 9 marcas de uma igreja saudável? Ele diz, pregação expositiva. É uma igreja que prega expositivamente a palavra de Deus. E podemos ver isso na igreja de Atos. O apóstolo Pedro pregou, expôs a palavra de Deus, pregou Cristo, crucificado, ressuscitado, louvado seja o nome do Senhor, glorificado. Ele pregou Cristo. Uma igreja que prima pela pregação expositiva. Uma igreja que tem uma teologia bíblica. É a segunda marca. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos receberam de Cristo. Em terceiro lugar, um entendimento bíblico de boas novas. A igreja tem um entendimento bíblico do que é o evangelho, que são as boas novas. Em quarto lugar, uma igreja que tem um entendimento bíblico do que é conversão. Então as pessoas entendem o que é conversão e procuram clamar a Deus por isso. Em quinto lugar, uma igreja que tem um entendimento bíblico de evangelismo. Entende o que é evangelismo e procura realmente realizar. Em sexto lugar, uma igreja que tem um entendimento bíblico de membresia. O que é ser membro da igreja? Ser membro da igreja não é apenas ter o seu nome no rol de membro da igreja. Ser membro da igreja é muito mais do que isso. É trabalhar para o Senhor, é viver em comunhão, é desfrutar o amor cristão, é crescer para a glória do Senhor e propagar o seu evangelho. Em sétimo lugar, uma igreja que observa a disciplina bíblica e aplica a disciplina bíblica realmente na igreja quando necessário. E sabemos que isso aconteceu aqui em Atos, na Ilha de Safira, por exemplo. Deus o faz realmente diretamente. Crescimento e discipulado bíblico. Então, o crescimento e o discipulado bíblico realmente deve existir na vida da igreja para que as pessoas que cheguem, os recém-convertidos, possam ter a oportunidade de crescer no conhecimento e na graça do Senhor e possam, na verdade, eles mesmos já fazerem outros discípulos. Em nono lugar, a nona marca, uma igreja que tem uma liderança bíblica, uma liderança que segue os padrões da palavra de Deus, e nós louvamos a Deus pela vida da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, porque ela prima por isso. São as marcas, aí 9 marcas, de uma igreja saudável, segundo Mark Dever. Esta é a igreja que Cristo quer para nós, irmãos. Aquelas pessoas que mandam seus vídeos falando sobre o que Brasil quer ou desejaria para o futuro, elas têm a oportunidade de expressar o que está lá dentro de seus corações. Mas aqui para nós, elas não têm poder nelas próprias para fazer acontecer o que elas desejam para o Brasil. Para termos um país melhor, temos que, num plano humano falando, depender da liderança, dos governantes, depender da vontade deles, humanamente falando, depender de muitas coisas, de leis, quem sabe mudanças na legislação brasileira em muitos aspectos. Mas, irmãos, trazendo de volta para o contexto eclesiástico, para sermos a igreja, não que nós queremos ser, mas a igreja que Jesus quer, nós temos em nossas mãos o segredo para fazê-lo. Simplesmente devemos fazer como a igreja de Jerusalém. Devemos nos apropriar dos meios de graça. Seja um crente de oração. Um crente que de fato ora.
Os irmãos ali oravam todos os dias. Seja um crente que de fato ora, que de fato dobre os joelhos. Ah, mas eu já conheço a oração do Pai Nosso. Não é somente isso. Os princípios de oração do Pai Nosso já estudamos aqui, sim, agora pratique mesmo. Seja um crente que mergulha no conhecimento da palavra do Senhor, que ama a palavra de Deus, como o salmista disse, quanto amo a tua lei. Mas ele não parou por aí, ele foi mais além disso, é a minha meditação só no domingo. Foi assim? É a minha meditação todos os dias, disse o salmista. O apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como é que essa palavra vai habitar em nós ricamente, se a gente não tem tempo para a palavra, não é verdade, irmão? E ainda apresentamos desculpas a Deus. O Senhor sabe da minha correria. O Senhor sabe da minha luta. Deus sabe também que Ele nos ordena crescer no conhecimento da palavra dEle, e a gente muitas vezes falha. Seja uma igreja, seja um crente que ora de fato, seja um crente que mergulha no conhecimento da palavra de fato, seja um crente que observa os sacramentos, que compreende os sacramentos e os observa. O batismo é só uma vez. Louvado seja Deus que já fomos batizados. Se você ainda não foi, procure se batizar. Mas a ceia do Senhor, no nosso caso, é mensalmente, né? Na igreja ali primitiva, como chamamos às vezes, né? Era todos os dias, inicialmente, já pensou? Depois de um tempo ficou dominicalmente. Aí depois de muitos anos, de muitos séculos, ficou a critério das lideranças de épocas. Hoje, para nós, nosso contexto é mensalmente. Então, não deixe de vir à casa do Senhor no dia de ceia. Observe, entenda, compreenda a importância dos sacramentos e os observe. Fazendo assim, estaremos nos apropriando e nos exercitando nos meios de graça. E, consequentemente, naturalmente, seremos a igreja que Deus quer que sejamos. Que Ele nos ajude em nome de Jesus. Amém.